Ana. Chegamos agora à bela história de Ana e Elcana. A fé desta mãe é consolante, especialmente para os corações de pais. Como vocês devem estar lembrando, a adversária de Ana a tratava com escárnio e sarcasmo pelo fato de não ter um filho. Ana estava tão triste a ponto de não poder mais comer. Ela, nesta situação, fez o melhor que poderia fazer. Apresentou o seu problema ao Senhor em oração. Isso, para nós, pais, deveria ser lógico, mas exato nisso falhamos tantas vezes. Os filhos nos irritam, os amigos nos irritam com críticas e comparações com outras famílias. Nossos parentes nos irritam muitas vezes com conselhos que, embora bem intencionados, não nos servem. Quantas vezes estamos na situação de Ana, a ponto das coisas nos irritarem tanto que fica difícil comer? Quando isso acontece, sigamos o exemplo dela, levando tudo à presença do Senhor. A situação de Ana não foi nada fácil. Que dificuldades, sim. Pode-se quase dizer que resistência Ana teve para suportar por parte daquela mulher que lhe deveria ter sido uma ajuda ou, ao menos, mostrar compaixão. Mas tudo isso contribuiu para que Ana orasse mais intensamente, de modo que até o velho sacerdote Eli ficou impressionado, fazendo que pronunciasse aquela bênção maravilhosa: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. A dimensão do consolo que essas palavras de Eli significaram para o coração dela pode ser reconhecida no fato de, anos depois, ela se lembrar e usar as mesmas palavras. Depois da oração, o rosto de Ana não refletia tristeza. Este é o resultado de uma oração verdadeira. Quando derramamos todas as questões e todo o nosso fardo, lançando as nossas ansiedades sobre o Senhor, então Ele toma o nosso fardo e o nosso desgosto se transforma em paz que excede todo o entendimento. Veja Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. As vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guiará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Assim aconteceu com Ana, e a paz insondável guardou sua alma e mudou a afeição do seu rosto. Isso nos faz lembrar o nosso abençoado Senhor, e enquanto orava, a aparência do seu rosto mudou. Eu bem sei que isso tem um significado bem diferente e que as circunstâncias foram extraordinárias, mas até certo ponto tem aplicação também a nós, em nossas. Quando nós oramos, verdadeiramente, a fisionomia do nosso rosto é mudada. Alguns anos mais tarde, quando o menino era desmamado, ela o levou à tenda da congregação, ao já velho Eli, cujas palavras um dia haviam consolado sua alma amargurada. Por este menino orava eu, disse ela, e o Senhor me concedeu a minha petição que eu lhe tinha pedido. Quantas mães e quantos pais podem entoar nestas palavras: por este menino eu tenho pedido. Quantas vezes os filhos e filhas nos levam a nos ajoelhar e orar? Querido pai, querida mãe, não desanimeis, o Senhor há de vos ouvir, e vai em paz, e Deus te conceda a tua petição que lhe pediste. Nós, pais, temos mais uma lição a aprender com Ana. Ela renuncia a seu filho emprestando-o ao Senhor enquanto viveu. Este também deveria ser o nosso caso. Que Deus conceda a nós, pais, que consideremos os filhos que Ele nos deu como sendo a posse mais sagrada que Deus pode nos confiar. O Senhor destinou alguns por mordomos dos seus bens, mas quanto maior é a responsabilidade quando nos são confiadas almas imortais, que devemos preparar e orientar para lhe viver e servir. Existe somente um caminho certo que possa conduzir a este resultado. Essas almas preciosas devem ser devolvidas ao Senhor
emprestadas por toda a vida? Se de fato entendermos a quem elas pertencem e se de conformidade com isto procedermos, então não somente corresponderemos com mais aplicação às nossas responsabilidades, mas conheceremos melhor aquele que está disposto a dar-nos a infinita graça, a paciência e a sabedoria necessária para educar nossas crianças para Ele. Lemos aí: e degolaram um bezerro, e assim trouxeram um menino a Eli. Quando devolvemos os nossos filhos ao Senhor, então só podemos fazê-lo mediante a morte, isto é, no reconhecimento da realidade que eles somente merecem a morte, mas que um outro morreu por eles. É bom lembrarmos que o Senhor aceita a nossa oferta quando entregamos os nossos filhos a Ele, mas que desse momento em diante lhe pertencem. Ana não voltou daí uns meses para levar o filho para sua casa por algum tempo? Foi um ato decisivo que ela consumou perante o Senhor em toda a sinceridade, e o Senhor aceitou a sua oferta. É com muita frequência que estamos propensos a esquecer que os filhos que temos emprestado ao Senhor já não são mais nossos, e a tendência é educá-los para o proveito deles, ou para nós, ou para o mundo, mas menos para aquele a quem unicamente pertencem, a Deus